Gravando. Olá, primeiramente uma boa tarde a todos e todas. Aqui quem fala é Simone Andrade. Estamos começando mais uma edição do Elos Híbridos, um programa de extensão, um projeto de extensão que o programa PET tem desde o começo da pandemia, em diálogo com os outros projetos que tem desde o começo, né? E qual é o objetivo? Eu estava assistindo a primeira edição do Elos Híbridos desse ano e fiquei pensando, né, qual seria o objetivo do Elos Híbridos. Para começo de conversa, o Elos Híbridos tem o objetivo de proporcionar um alargamento no nosso repertório, né? Trazer pessoas que dialogam com algumas temáticas que a gente dialoga aqui no grupo, mas além disso, alargar esse repertório. E aí iniciamos, há 2 semanas atrás, um diálogo com o professor Regis, onde a gente pôde pensar um pouco algumas interfaces entre educação, gênero, sexualidade, e principalmente o modo como a gente lida com a natureza, né, e as suas explicações, que, diga-se de passagem, foi bastante significativo, rolou vários comentários no nosso campus e na internet, né. Vejo aqui que a gente já tem um número significativo de pessoas no nosso modelo presencial e a noção de se relacionar aqui na internet. Ressaltando que esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Pet Prax, e vocês também já estão nos escutando nas plataformas de podcast. Então, gente, hoje a gente está reunidos e reunidas acerca da temática a prática pedagógica como um ato teatral. Temos como convidado o professor Cauê, né? E aí eu fiquei pensando, eu e a Bruna, até ontem fazia parte do programa, por que dessa temática? Né? Ano passado, o PET teve um bloco de leituras cujo nome era Uma Pedagogia Engajada do Movimento Negro Educador. E a gente leu esses 2 livros, O Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e O Movimento Educador, da professora Nilma Lino Gomes. E, principalmente, a literatura da Bell, ela vai iniciar ali nos primeiros capítulos uma reflexão acerca da prática pedagógica como um ato teatral, né? Ou seja, você pensar a sua prática pedagógica lidando com sujeitos, né? Um sujeito que fala, que anda e que tem um corpo. E isso é bastante interessante, né? E aí, organizando essa temática, a gente começou a pensar por que não chamar alguém que tem essas interfaces com educação, com as ciências humanas e principalmente com o teatro, né? Então, chegamos ao nome do Cauê. Além também dessa leitura, né, a gente teve também, o Cauê fez parte da minha banca recentemente, e foi um momento que os bolsistas do PET Praxis, a grande maioria estava presente, e se encantou bastante com os argumentos ali, as aproximações que o professor foi fazendo, né? E diante dessas literaturas e diante da própria escrita do artigo que vai nos guiar aqui, né, escrito pelo professor Cauê, lugar de aluno é na sala de ensaio, que chamamos ele para dialogar com a gente. Eu sou do time que não gosta de fazer aquela apresentação formal, né? Então, eu vou passar o microfone para o professor Cauê, onde ele vai fazer a sua apresentação. Depois vai ter ali cerca de 20, 30 minutos, bem tranquilo para fazer uma exposição. E depois a gente vai vir com algumas contribuições e questões, né? Então, a palavra está contigo e é isso, professor. Beleza, muito obrigado. Acabei de descobrir que eu deixei meu som aberto aqui, espero que não tenha feito muito ruído na apresentação da Simone. Eu queria agradecer muito ao convite da Simone, o pessoal todo do PET Praxis, conhecendo alguns outros integrantes agora, né? Dos mais antigos dinossauros aos mais babies. Então é um prazer estar aqui trocando um pouco de experiências com vocês. Eu, além dos agradecimentos, vou também me descrever. Eu sou um rapaz branco, barbudo, com já alguma presença de barba branca na ponta do queixo, já com um pouquinho menos de cabelo do que eu gostaria, sobretudo na parte lateral aqui da minha cabeça.
eu tô com uma camisa verde, mas que com essa luz aqui mais parece uma camisa preta. E tô no meu escritório, aqui atrás tem uma estante de livros, atrás de mim tem uma janela e dá para ver algumas araucárias, né? Aquela referência, certamente o Reginaldo já pescou aí, umas referências aí à cidade de Curitiba, que é da onde eu estou falando. O tempo está meio ruim, meio abafado, mas a internet está estável e é isso que importa. Eu, enfim, me formei em ciências sociais e em artes cênicas, né? Eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo. Comecei, na verdade, um pouquinho antes em ciências sociais, mas eu gosto de dizer sempre que foi o teatro que me levou para ciências sociais e depois as ciências sociais me trouxe back to the theater, né? De volta ao teatro para brincar aí com o Victor Turner, né? Porque eu tinha feito ensino médio num lugar aqui em Curitiba que era o Cefet, né? O que muitos dos Cefetes, alguns deles acho que viraram IFES, né? Então, enfim, esse Centro Federal de Educação Tecnológica que tinha em vários lugares do Brasil, e alguns, nesse nosso caso aqui de Curitiba, virou uma universidade, né? Mas esse era um lugar em que tinha um grupo antigo, talvez o grupo mais antigo em continuidade de atuação de teatro da localidade. Foi criado por um rapaz chamado José Maria Santos, que também é um nome que carrega o Teatro da Classe aqui em Curitiba, chama Teatro José Maria Santos, né? E ele, desde os anos 70, acho que foi em 72, foi criado esse grupo. Ele veio desenvolvendo um grupo de teatro aqui. Eu comecei ali lendo algumas coisas, lendo alguns textos de dramaturgia e me interessando, sobretudo, por um tal de Brecht, por um tal de Sartre, por um tal de Ibsen, e aí eu comecei a gostar da discussão e fui percebendo que eu gostava mais da discussão do que da cena, assim, né? E isso me levou para ciências sociais, mas com a minha experiência um pouco ali no teatro, amador e tal, tendo participado um pouco com algumas coisas do ponto de vista da comédia, da comicidade, né? Que foi um pouco o tema da minha graduação, inclusive no TCC da minha graduação, eu não deixei de ter um pezinho no teatro, e aí acabei indo fazer artes cênicas como graduação também. Eu fazia uma de manhã, outra de noite, e aí, claro que tudo convergiu. O mestrado também foi um resultado disso, eu acabei investigando um pouco esse universo, agora cômico, mas em São Paulo, né? Aqui meus trabalhos de graduação, eu fiz um trabalho de teatro de rua, inspirado no romance do Fernando Sabino, o Grande Mentecapto. Eu fiz uma adaptação desse trabalho para a rua. Então, é outra coisa que nos conecta aí um pouco, né, Simone? Essa coisa do público ocidental, essa coisa da presença cênica na rua, um pouco dessa coisa do street is the stage, né? Como diz aí o, o, o Schechner, né? O Richard Schechner tem alguns momentos em que a rua é o palco, né? Então, isso me interessava e era uma proposta meio participativa. Mas ali eu já fui sacando que a minha praia era bastidores. Eu fui percebendo, né? Eu cheguei a me pôr um pouco na posição do ator, daí fiquei mais confortável enquanto diretor e estou mais ainda confortável enquanto um professor, né? Um pouquinho mais bastidor ainda do que diretor, efetivamente. E aí, quando foi para o mestrado, eu fui para a Unicamp, foi lá que eu, inclusive, conheci o meu distinto amigo Paulo Miller, querido colega, e lá eu fiz uma pesquisa no universo do teatro, ali em torno da Praça Roosevelt. Tinha um grupo muito importante lá, chamado Parlapatões, Patifes e Paspalhões, eles continuam em atividade. É um grupo de comicidade que tinha acabado de criar um novo espaço e eu estava meio que caminhando uma etnografia, um processo de pesquisa naquele contexto. E aí voltei para cá, comecei a dar aula depois do mestrado e achei que eu ia mudar de tema. Virei a proposta para uma antropologia visual, fiz um projeto que eu ingressei então daí na Federal do Rio de Janeiro, com o Marco Antônio Gonçalves. Mas assim que terminou os primeiros anos de disciplinas, eu vim aqui e me deparei com um tipo de teatro diferente do que até então eu tinha visto, né? O que se chamava um pouco um cenário da dramaturgia contemporânea, feito por um grupo daqui, mas que circulava em São Paulo, no Rio de Janeiro,
e tinha uma grande projeção nacional, que é a Companhia Brasileira de Teatro. E eles estavam lendo Viveiro de Castro, lendo, enfim, Lilia Schwartz, entre outras coisas, estavam com uma peça que envolvia visitas em locais, em capitais de todas as regiões do Brasil, e envolvia fazer uma fala contemporânea sobre o país. Então eu olhei e falei, não, isso é impossível, não tem como fugir disso aí. O meu projeto ficou desse tamanho frente a uma oportunidade de fazer um trabalho nesse sentido, e foi o que acabou acontecendo. Eu acompanhei o que eu pude no processo criativo, das oficinas, das palestras, enfim, que esse grupo desenvolveu. Então, para contar um pouquinho essa questão, né, das minhas conexões, tanto no universo da arte e da antropologia, do teatro, da antropologia em especial, mas um pouquinho também das experiências docentes, dá para falar assim, né? Eu acabei fazendo um projeto de pesquisa, daí, na realidade, a partir de 2017, se não me engano, no artigo diz aí, que era um pouco decorrência dessa minha própria experiência. A minha própria experiência que eu tive no TCFET foi tão marcante e importante para mim, pensando em trajetória futura, embora eu não tenha me tornado nem necessariamente um diretor, ator, né? Nem um técnico em eletrônica, mas aquilo foi tão importante para a minha carreira que eu pensei um pouco, né, no resultado do que poderia acontecer também com outras pessoas na própria universidade que eu atuo. Né? E o Tá Na Hora é o segundo grupo mais antigo, talvez. Né? No nível universitário, talvez seja o mais antigo, porque o TCFET era ensino médio. Né? O Cefet nasceu como um centro de ensino técnico, né, médio, e a PUC já nos anos 80 já era uma universidade. Então, desde 80 existe esse grupo, formou muita gente, e que teve 3 grandes diretores à frente. Então, eu fiz um projeto de PIBIC que nasceu meio com o interesse de inventariar essa experiência toda, e virou um livrinho, que eu já mostrei um pouquinho dele, e foi um pouco pensando a partir desse livro que eu escrevi esse artigo que o pessoal selecionou aí para comentar. Né? Simone, tudo bem? Como é que você fica? Vou falando, vocês têm alguma outra preparação? Sigo na exposição? Um primeiro momento tu faz a exposição e depois a gente vem com alguns comentários e questões. Beleza, beleza. Então, voltando então, eu misturei um pouco a minha formação e já uma justificativa da chegada na área, né? Um pouco desse interesse. E aí a chamada, né, do pessoal do PET foi assim absolutamente recusável, né? Eu acho que o título também, Prática Pedagógica como Ato Teatral, é mais do que provocativo, é um título bem melhor do que o título que eu tenho no meu artigo, inclusive, e já me deu uma coceirinha aqui para desenvolver outras coisas, né? Talvez esse seja o começo de uma nova publicação, de uma nova, talvez até projeto de pesquisa, por que não, né? Muito interessante, uma proposta super sedutora, né? Então, enfim, talvez só para problematizar um pouco, pensar a partir do título, né? Pensar essa prática pedagógica como ato teatral, talvez imediatamente demande a gente pensar que tipo de prática pedagógica, evidente, né? Talvez tenha prática pedagógica que possa ser simplesmente gravada, simplesmente mecânica, simplesmente transmissiva, simplesmente comunicativa e não interativa, mas essa prática não nos interessa. Né? A gente está falando certamente de um tipo de prática progressista, crítica, transformadora, engajada em diálogo. Né? E aí não é à toa que Nilma Lino Gomes e a Bell Hooks, né, são referências para essa conversa. Né? Então, também não é à toa saber, pelo menos a partir das questões da Nilma Lino Gomes, né, das grandes transformações que vieram acontecendo na universidade nos últimos tempos, né, desde das propostas de ação afirmativa, né, não só no que se refere à obrigatoriedade do ensino da cultura, história afro-brasileira e indígena, mas também das políticas de acesso e permanência à universidade, né, no programa ProUni e outras estruturas que, em especial, as universidades públicas vêm desenvolvendo e que revolucionou, sem dúvida nenhuma, esse acesso à universidade. Há muito tempo a gente tem essa possibilidade de
de chegada, né, na universidade de grupos até então completamente marginalizados, né? E isso também se reflete na minha experiência, né? A PUC, embora muitas vezes tenha essa imagem um pouco, né, de universidade burguesa, elitista, etc., ela também abriga uma série de estudantes de diversas classes, raças, credos, enfim. Então, há uma diversidade, talvez não em tamanho, né, não em estatística, talvez com a que haja na universidade pública em geral, mas ela também é absolutamente representativa, né? Então, realmente, acho que na minha prática a gente já veio pensando um pouco, vim sentindo também essas transformações, e é muito bom, muito importante, e é um grande desafio, né? Porque isso faz com que não só essa ideia do professor como locus do conhecimento, né, tenha absolutamente se dissolvido, como também o que e como vamos trabalhar em sala de aula possa ser absolutamente repensado. Isso não é fácil, né? Qualquer formação de professor, e a gente tem várias na PUC, mostra lá aquelas atividades de sensibilização, né? Uma sala de cirurgia em 1950 e uma sala de cirurgia hoje, né? Um laboratório de engenharia de 1950 e um laboratório de engenharia hoje, daí uma sala de aula de 1950 e uma sala de aula de hoje. Eventualmente, essa última mudança parece não tão diferente assim, né? Agora, o espaço não diz tudo da prática, não diz tudo o que vem acontecendo, e é claro que estamos sensíveis para isso. Então, claro, temos que pensar que tipo de prática pedagógica, né? E também que noção de teatro. Interessante lembrar também, né, que a dimensão, o teatro é um fenômeno absolutamente diacrônico, mutável, né, desde uma certa concepção ritual, né, de muito tempo atrás, enfim, desde cânones gregos, elisabetanos, clássicos, até mesmo a ideia do drama burguês, né, como metáfora, o sinônimo quase de teatro. Muitas vezes quando a gente fala de teatro é isso, aquela história que acontece, que tem desenvolvimento, enfim, né? Começo, meio, fim, uma crise, desenrolar, etc., e um desfecho, né? Essa é uma ideia muito circunscrita, inclusive, da noção de teatro, porque, enfim, é um pouco equivalente ao drama burguês, e o que a gente vai ver hoje no teatro não é isso. A gente não sabe quem está falando, se é uma pessoa, se não é uma pessoa, humano, não humano, se está vivo, está morto, enfim, se é o ator, se não é o ator. Então tem todo esse novo cenário pós, ou infra, ou desdramático, dependendo da preferência do pessoal, né? E eu acho que essa proposta também, da prática pedagógica como ato teatral, ficou na minha cabeça um sentido que talvez não sei se vocês tiveram, mas essa ideia, tem uma expressão no francês daí, né? O tal do coup de théâtre, né? O golpe teatral. No francês tem essa expressão que é tipo uma artificialidade, é uma sacada, um golpe de teatro, né? E eu achei interessante pensar, né, vir com essa interpretação, porque quem sabe seja um pouco isso, né? Qual que seria o golpe de teatro que a gente está pensando para que ele eventualmente funcione em cena, né? Essa aproximação, evidentemente, chama atenção para uma relação específica com a plateia, né? Então, claro, teatro é ação, tradicionalmente, do ponto de vista do drama, mas é também diálogo. E aí a gente está falando necessariamente de questões fundamentais para a gente pensar a sala de aula, né? E talvez repensar a sala de aula, né? O que acontece na sala de aula. E quem fala e quem escuta efetivamente e deliberadamente na sala de aula. Se o professor perdeu a sua centralidade de entregador de conteúdo, que é bom, né? A gente pode ter, no final de contas, ficado com a essência desse ato, que está voltado muito mais a uma potencialidade de escutar e de conversar, de fazer ouvir, de ouvir e de eventualmente intervir também, é claro, né? Então, ação e diálogo, fundamental. E também essa ideia da experiência única do teatro, do ponto de vista de uma metáfora pedagógica, também pode nos chamar a atenção para uma percepção do encontro, né? Talvez esse golpe de teatro tenha alguma coisa a ver com a ideia de encontro, né? É um pouco, enfim, a minha tese acabou se chamando a arte do encontro, né?
E, enfim, essa é uma questão ainda a discutir, a teorizar. Tem teorias um pouco sobre isso, sobre a ideia de presença, sobre a concepção de encontro ao longo do tempo. Eu acabei não teorizando exatamente sobre isso, mas só para deixar uma resposta mínima, esse grupo achava que tinha uma possibilidade de permitir o encontro por uma estrutura que era uma estrutura dramaturgia diferente, um jeito diferente de fazer teatro que, segundo esse grupo, despertava efetivamente a atenção, né? De qualquer forma, se a gente for mobilizar boa parte das teorias da cena, das teorias da performance, da ideia do frame, né, da ideia do recorte, né, a gente tem também um pouco essa experiência, né, essa intensificação da experiência. Eu faço um recorte, agora o foco está aqui dentro, não mais um recorte que já foi feito pela câmera, por exemplo, né? Enfim, então, isso também tem a ver um pouco com essa intensificação da percepção e da experiência que talvez seja da natureza de toda e qualquer performance, né? Então eu acho isso, né, que achei muito provocativo, muito interessante nesse sentido, né? Então essa busca de uma prática pedagógica aberta, atenta à escuta e aos ajustamentos frente aos diferentes contextos e circunstâncias, né? Então essa fala e essa escuta, né, e um pouco essa ideia de encontro me parecem ser concepções chaves para a gente pensar isso tanto na sala quanto na sala de aula, quanto na sala de ensaio e no palco, efetivamente, né? Esse texto, então, nasceu por uma chamada, né, uma chamada da Milene Mizrahi, né, que é uma professora antropóloga, né, professora da PUC do Rio de Janeiro, que trabalhou muito com o universo, né, do funk, também no universo da materialidade, do consumo, o Guilhermo Vega Sanabria, que também trabalha com antropologia da educação, entre outras questões, né? Então, havia uma proposta nesse dossiê de pensar educação, antropologia e arte, né? Em conjunto e, sobretudo, mobilizar uma das concepções que a Jean Lave, né, eu acho, e a Wenger propuseram, que era a ideia de comunidades de prática, né? Então, o foco era desenfatizar, né, o ensino institucionalizado, desenfatizar o aprendizado na escola, na sala, né? E é por isso que daí eu voltei-me a esse universo que eu tinha já feito, que estava em desenvolvimento da pesquisa do grupo, né? E a ideia do PIBIC inicial era que a gente fosse realmente bater na porta das pessoas por geração e meio que fazer uma promoção daquelas famosas caixinhas, né, de memórias, assim, o pessoal sempre guarda as filipetas, né, os cartazes e fotos e trechos do texto. A ideia inicial era que a gente promovesse esses encontros e o trabalho estaria ancorado do ponto de vista de uma antropologia visual, né? Algo inspirado um pouco por algumas produções, né, que tinham sido feitas, em especial o pessoal do Lisa, da USP, fez coisas assim, né, a Rose Riquige, e entre outras pessoas trabalhando um pouco com essa conversa mediada pelas imagens, né? Só que aí veio a pandemia e tudo se resumiu a um grupo de WhatsApp, fotos, enfim. Mas mesmo assim, o livro saiu. Deixa eu ver se eu consigo projetar ele aqui, né? Só para fazer uma, né, uma divulgação, né? Então, saiu 40 anos do grupo Tá na Hora de Teatro, que é o grupo da PUC, né? Saiu pela editora da PUC, o livro está gratuito, disponível na editora mesmo, né? PUC Press, é só olhar lá. Então, teve 40 anos de experiência, né? Desde 80 até, até 2020, né? Esse livro saiu em 2020 e pouquinhos, né? Eu entreguei tudo em 2020, mas teve um tempinho até ele se efetivar. Foi dirigido por 3 diretores na sua história. Esse aqui é o Linneu Portela, né? Que foi o primeiro fundador, que trabalhou nos anos 80. Depois veio o Laércio Rufa, que ficou por 25 anos dos 40 anos do grupo, né? Até ele falecer, em 2013, se não me engano. E atualmente estamos com o Chico Nogueira, que foi meu professor, inclusive, lá na Faculdade de Artes Paraná, conduzindo o grupo, né? O livro está repleto de imagens dos espetáculos, enfim,
Então, acho que isso também é legal pensar no registro dessa arte, né, evanescente que é o teatro, e também toda a sua potencialidade, a sua profusão simbólica, enfim, né? Fiquem à vontade para especular, se interessarem, o livro está lá, o link depois a gente pode pôr aqui também, né? Muito bem, e aí o que acabei fazendo, né? Além do registro desses 40 anos, né? Eu acabei montando um questionário, né? Para pensar um pouco, para fisgar um pouco algumas questões do potencial dessa experiência, né, de participação no grupo e como isso efetivamente se torna escola, entre aspas. Né? O artigo começa com um depoimento, talvez de um dos atores mais famosos, o Licurgo Spínola, que depois foi para a Globo, fez novelas, tornou assim meio, né, mais conhecido. E ele fala, como várias outras pessoas também falaram, né, minha escola foi o grupo Teatro Está na Hora. Né? Então, o foco era pensar um pouquinho, a partir das experiências de conviver, de montar um espetáculo, de interagir com outros grupos profissionais, né? Enfim, de conceber o poder que se tem efetivamente de criar um espetáculo, né? Escolher uma dramaturgia, trabalhar com cenário, com ambientação, com figurino, com sonoplastia, né? E como é que isso tudo é efetivamente um processo pedagógico, um processo de formação, né? Que envolve muitas questões, não só a questão do conteúdo, claro que toda pesquisa, todo projeto, né? Todo ensaio tem uma pesquisa, né? Você pensa um pouco, está no lugar do outro. Há uma comunhão bem interessante entre a antropologia e o teatro nesse sentido, né? Porque do ponto de vista do ator e também dos outros instâncias, né? Do teatro, direção, enfim, há sempre um outro nessa história, né? Sempre um lugar do outro, né? E o diretor também está um pouco no lugar do outro do ponto de vista da mediação do espectador também, né? Então talvez o diretor faça essa mediação dupla, né? Que talvez não seja tão diferente do que faz o antropólogo em campo. Né? Tá lá e vi, voltei, relatei. Né? Tá lá e vi, fiz uma edição, uma organização, né? Um relato, uma narrativa, enfim. Então, essas proximidades são muito interessantes e talvez não tenham sido tão bem exploradas, por isso que eu achei muito criativo, muito instigante essa proposta, para pensar tanto essa questão na sala de aula, quanto efetivamente possíveis outras articulações entre antropologia e teatro, que é o que mais me interessa efetivamente. Né? Então, desse resultado, né, do questionário, saíram vários efeitos, várias narrativas, né, vários depoimentos, falando um pouco sobre a ideia de responsabilidade, comprometimento. Foi importante destacar que os atores também sempre tiveram bolsas de pesquisa, os ensaios aconteciam no final de semana, durante tanto o sábado e domingo, então tem um comprometimento para essa montagem. O grupo tinha uma equipe muito produtiva, né? Então artistas efetivamente em torno dos diretores que sempre prestaram um tipo de assistência. Então é uma aprendizagem, né, que se dá do ponto de vista das comunidades, é uma aprendizagem na prática, no sentido do engajamento, de uma participação, de um processo, né? E é uma aprendizagem né, que se dá num ambiente, né, formal, semiformal, talvez semiformal, né, de relação, né, porque tem diretores, tem artistas, tem as pessoas referenciais, né, mas o processo se dá de uma outra maneira e o vínculo disso na trajetória individual é muito grande. Né? Então, a mesma coisa que eu senti no grupo de teatro do Cefet, que aliás também está muito bem documentado pelo professor Ismael Scheffler, que é meu colega, aí, a gente fez uma outra parceria, ele está terminando o livro dos 50 anos agora desse grupo, inclusive, também vai estar disponível. Eu também senti nessa interface. E aí mobilizei pelo menos 2 trabalhos que conheço, né? O doutorado da Rose Riquige, do LISA, da USP, né? Que chama Música e o Risco, e ela fez o acompanhamento da aprendizagem, né, musical no projeto Guri, né, em São Paulo, em alguns contextos, e selecionou alguns para a tese.
e também um universo que me foi familiar, porque eu resenhei, mobilizei um pouco na análise da tese, que são os trabalhos feitos pela Maria Cláudia Coelho, que são os mais antigos, mas depois, posteriormente, da Andréa Ribeiro e da Carolina Araújo, né, em duas teses que focaram, do ponto de vista da antropologia, de uma etnografia do ensino e das escolas de teatro. Né? Então, ali a gente tem um material bem interessante também, né, de refletir sobre toda essa dimensão da performance, do corpo, da identidade, um tipo de uma aprendizagem que se dá, né, em uma comunidade de prática, efetivamente, né? Então, isso é muito interessante. As transformações que ocorrem a partir da apresentação, né, do deslocamento de determinadas pessoas, né, para uma experiência cênica, para um momento de palco, enfim, que isso impacta na trajetória de determinadas pessoas, né? Receberem a voz, né? Serem observadas, né? De alguma forma estarem no foco. Né? Isso pode ser absolutamente transformador em muitas das trajetórias e todo mundo, né? Todas essas autoras estão cientes disso. Né? Enfim, há um quê de ordenação de si, que é um ponto interessante também, né? Que eu acho que a Ribeiro e a Araújo apontam essas questões, né? Então, muitas vezes, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de envolvimento do ponto de vista artístico, envolve uma reorganização de si, né? Envolve uma reflexão sobre canais expressivos, mas é uma forma de atuação em que o sujeito, em que a pessoa, efetivamente, talvez essa categoria antropológica seja melhor, né? Tá integralmente vinculada nesse processo, né? Então há toda uma negociação, uma percepção das possibilidades, né? Do círculo de possibilidades, para falar como o Gilberto Velho, né? Das noções do projeto que podem aparecer por ali, né? Por esses artistas, por esses aprendizes de artistas, mas, né, no sentido da comunidade prática e não no sentido hierárquico, né, de ainda não artistas, enfim. Então, é um pouco essa questão dessa construção do self em coletivo e no mundo que é o ponto de articulação, né, que a Live traz com essa ideia de aprendizagem, né, nas comunidades de práticas e que também ressoa em outros trabalhos do ponto de vista da antropologia, de se pensar ensino e aprendizagem fora da escola. E é o que a Lave fez. Ela fez pesquisas em outros universos, focando uma ideia de aprendizagem, né, que não é efetivamente a que ocorre normativamente, né, tradicionalmente, no palco da sala de aula. Né? Ela está trabalhando em outros ambientes e isso pode gerar uma outra forma de a gente refletir sobre né, ensino e aprendizagem, sem dúvida, né? Porque, como todo antropólogo sabe, foi mais a experiência ocidental que, de alguma maneira, essencializou a aprendizagem para esse momento e essa condição de interação, da mesma forma que sobreenfatizou toda a dimensão racional e cognitiva, supostamente, né, replicando as famosas dicotomias, mente e corpo, né, racional, emoção, racional subjetivo, enfim, que né, foram centrais para esse processo intelectual ocidental, mas que deixa muito a desejar, que deixa muito da experiência plena do ensino, né, sem, sem ser mobilizado. Né? Então, talvez essas experiências, essas outras formas de reflexão que possam acontecer nas beiradas, né, de comunidades, de projetos, de iniciativas como essas, né, sejam tão interessantes. Né? E aí, no próprio PET, certamente, temos um universo fantástico de práticas e de possibilidades, da mesma forma que nos projetos PIBID, né, residência pedagógica, em iniciativas de iniciação científica também. Então, acho que isso é bem legal. Né? Eu tentei uma outra coisa em projetos de PIBIC aqui na universidade,
Um deles eu lembro que é uma menina que foi fazer um mestrado e ela também estava trabalhando com música em escolas, né? Na verdade era uma instituição total, acho que era um orfanato que ela pesquisou, mas também tinha outra coisa, estava pensando e trabalhando com cinema, não, era com fotografia, com propostas de fotografia junto a escolas, né, de ensino médio, porque o foco principal das ciências sociais aí era o ensino médio, mas há muitas práticas, né, muito mais ousadas, talvez, ou recorrentes também do ponto de vista das artes. Né? A disciplina de artes ela é presente, sem dúvida, no ensino fundamental e permite, sem dúvida, uma abertura, uma reflexão sobre si, uma outra condição, inclusive, dos próprios estudantes. É interessante a gente pensar, né, mobilizar a nossa experiência, até do ensino fundamental, né? Aula, 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 opa, é artes. Aula, 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 opa, educação física. Né? Então, o que essas duas modalidades eventualmente tinham de diferente, de alternativo ao nosso modelo hegemônico, né? Racionalista e doutrinador e disciplinarizador, né? A la Foucault mesmo, né? Enfim. Gente, fiquem à vontade, eu acho, para levantar algumas questões e comentários, que eu acho que daí, quem sabe, a coisa fica mais dialógica também, afinal de contas, esse ato teatral aqui, tá certo que tem público, tem texto, tem ator aqui que não se sente muito bem como ator, mas o que a gente quer é o diálogo e o encontro, né? Então, me contem aí o que eu falei reverbera ou interessa para você. Obrigado, Cauê, por essa reflexão inicial e por deixar ainda mais fluido as reflexões. Quando eu li pela primeira vez esse trabalho, a gente estava num grupo de estudos, aí na minha cabeça explodiu a ideia da comunidade engajada da Bell Hooks, né? E aí na minha cabeça também veio dois textos, um tu trabalha ali no artigo e um outro eu pensei a partir do Tim Ingold. Não sei se todo mundo já leu o texto da transmissão de representações e educação da atenção do Tim Ingold, né? Tanto o Tim Ingold como o texto que tu trabalha da Leve, que é a aprendizagem como e na prática, me fez pensar que construir o conhecimento dentro de sala de aula é praticar o conhecimento, né? Então, dentro desse ato teatral. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão da comunidade, um pouco mais com foco, colocando foco, e essa prática, né? Como você consegue mobilizar, trocar essa ideia do profissional que você já tocou e começar a entender o conhecimento como uma prática. Então, essa é uma primeira questão que eu fiquei encucada aqui, enquanto você falava, né? E enquanto a gente construiu essa temática, no caso foi eu e a Bruna, como eu tinha mencionado, saiu do PET, a gente ficou pensando sim desse golpe teatral, né? Que seria a sala de aula. E aí também veio de novo o Tim Ingold para pensar na improvisação. Né? Ou seja, quando você pratica esse conhecimento e está envolvido ali com aquela situação pedagógica, você tem as possibilidades de improvisar e achar outras alternativas ali dentro da sala de aula. Então, eu queria que você pensasse essas duas coisas, né, na sua reflexão. E abro novamente, quem quiser fazer questões para um bloquinho, sinta-se à vontade, ou depois da reflexão do professor das minhas questões, fique à vontade aí o microfone. Beleza. Pois é, né? Eu acho que são temas ótimos mesmo para dar continuidade na reflexão da antropologia. Acho que o Ingold ele tem sido muito feliz, né, quando ele tensiona mesmo ou nos inspira mesmo a pensar a sala de aula de uma outra maneira. Né? Em princípio, essa colocação, esse comentário, mas isso que acho que está, né? Eu não me lembro se esse saiu em artigo, mas eu acho que essas discussões foram um pouco sistematizadas naquele livrinho Antropologia como /e Educação, né? Que ele trouxe, e aí é bem interessante como ele instiga a gente a pensar se
o conhecimento antropológico acontece só lá fora, no mundo, na área supostamente mais legítima da pesquisa antropológica, né, que é um pouco no mundo, e eventualmente depois disso é que a gente transmite a Lagertz, né? A gente vai lá, pesquisa, né, faz o trabalho de campo, traduz para quem não foi lá e não viu, né? O estar lá, estar aqui, famosa tentativa de sistematizar esses momentos do campo, né? É claro que ele é feliz, eu acho, do ponto de vista de questionar a etnografia como método, né, como essencialização de um determinado método, né, a ser aplicado, porque não é, né, a gente está sempre uma episteme, né, sempre um trabalho que já tem interrogações teóricas e etc. Mas eu acho que ele é muito feliz em pensar isso, né, em chamar atenção para isso, por fato de que talvez parece que a gente não faz antropologia na sala de aula, né? Parece que na sala de aula a gente só entrega, entre aspas, né? E aí isso abre uma possibilidade interessante, né? Ainda mais em universidades né, que tenham tantos desdobramentos possíveis, né, para refletir, para permear em projetos possíveis de trabalho, né? Então, a noção de prática também pode ser muito perniciosa, eu acho, dependendo do encaminhamento que se faça, né? E no que eu estou pensando nisso? Estou pensando em muitas propostas de orientação mais neoliberal que também atingem a universidade, que pensam um pouco nesse sentido prático barra pragmático, que não é esse que o Ingold está propondo, né? Então, muitas vezes é isso. Para que serve? O que vai fazer? O que tem que saber para ser um cientista social, um antropólogo, um professor, um educador, né? Então, eu acho que tem aí o famoso meio termo, né? Um certo conhecimento, certa sapiência do meio termo aí, que é muito sagaz aqui, né? Então pensar a prática a partir de envolvimentos, de propostas, e é impressionante o poder, por exemplo, que pequenos exercícios etnográficos têm, até mesmo na graduação, né? Quando o aluno pela primeira vez, o aluno, a aluna, o estudante, enfim, pela primeira vez se coloca na posição de construir um problema, construir uma investigação própria, de mapear algum universo do interesse desse aluno que já é algo que ele reverbera, né? Que é algo que ele já traz e que muitas vezes é aí que já se dá um primeiro passo do ponto de vista da orientação, do ponto de vista da conversa entre os orientadores e os estudantes, né? Então, tem descompassos geracionais, tem descompassos das informações, tem um universo muito grande aí, né? Entre os alunos e os professores, né? Eu lembro que quando eu estava dando aula para o ensino médio, acho que foi a minha primeira experiência de ensino médio tradicional, porque eu comecei dando aula para o ensino médio no EJA, né? E aí era uma outra realidade. Mas depois eu tive uma pequena experiência, assim, no ensino médio tradicional, e eu dei uma aula meio descolada, tentando ser engraçadinho e tal, falando e tal, e daí terminou a aula, ninguém falava nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi, pessoal? Ninguém tem nenhum comentário, nada para falar. Daí um corajoso levantou a mão e falou, fala, rapaz. Por que o professor fala assim engraçado? Engraçado como, meu cara? Ele, não sei, com esses termos esquisitos, né, antigos, acho que foi isso que ele falou. Daí eu falei, pronto, né, já saquei que o meu diapasão aqui, eu achei que eu estava super no mesmo sintoma e não estou, né? Então depende da atenção que a gente tem e dá a isso também, né? Sem dúvida. Então, enfim, para voltar a essa ideia um pouco da prática, né? A etnografia tem muito também de teatral, né? A etnografia é um processo de troca e de relacionamento que parte necessariamente de uma condição também de diálogo, de encontro, uma condição negociada de investigação, né? E a gente está sempre refletindo a nossa prática, refletindo as escolhas que a gente tem em campo, refletindo as personas que a gente apresenta em campo, refletindo o que a gente pode eventualmente fazer, se é possível fazer algo junto.
Então, tem várias propostas, né, que são mais dialógicas ainda do ponto de vista de um projeto em comum, né? Então, trabalhos de antropologia compartilhada, trabalhos, enfim, de exposição, trabalhos de realização de filme, trabalhos em que o resultado do processo, né, pode ser né, feito da pesquisa, né, e não necessariamente monopolizado pela voz onisciente, onipotente do único pesquisador possível, pesquisadora possível do antropólogo, né? Então, acho que esse sentido da prática ele é muito interessante, efetivamente, e revela um pouco essas interações. O Anthony Seeger, por exemplo, fala um pouco disso, né? Ele fala na pesquisa de campo, aquele livro, né? Pesquisa de campo com criança no mundo, acho que é o nome de um artigo, não é o nome do livro inteiro, se não me engano. Mas, enfim, fala um pouco dessa condição, que ele veio no campo inicialmente solteiro e como isso, num ambiente indígena, tem uma limitação. Aí, quando ele volta com a esposa, tudo isso se muda. E depois eles voltam ainda com os filhos, e tem ainda um terceiro nível de mudança. Ele pesquisou o Suyá, né? Quer dizer, os Xedje, né? Do ponto de vista da autodenominação, né? E aí, enfim, é um grupo que a canção é fundamental, né? Que a música, que a canção é absolutamente fundamental. E aí, quiçá foi por isso que ele foi estudar, ou será que foi só um acaso? Mas ele também cantava, ele e a esposa tinham violão e banjo e foram para campo e eventualmente brindavam, né, os indígenas ali com algumas músicas folk americanas, né? E aí tudo pode mudar quando alguma coisa acontece, né? Talvez de diferente e há uma possibilidade de interação um pouco maior, um pouco melhor no campo, né? Inevitável lembrar, por exemplo, do Clifford Geertz com a Briga de Galos, né? Que, enfim, vai pesquisar essa situação em Bali e, claro, tanto lá quanto aqui, a Briga de Galos era proibida, enfim, e chegou a polícia, todo mundo saiu correndo, eles saíram correndo também, não tiveram dúvida nenhuma, saíram correndo, quer dizer, demorou um pouquinho mais, como ele diz, e saíram correndo da polícia, e aí tudo supostamente se altera, porque eles poderiam só ter dito, ó, somos americanos, estamos aqui, não temos a menor ideia do que está acontecendo, aqui está meu passaporte. Né? Então, tem uma dimensão do que o que se propõe para esse tipo de diálogo, né, para essa instância da prática, né? Também tem um pouco, que eu acho que aí é o ponto que a gente pode tentar comentar um pouco, articular um pouco do ponto de vista da comunidade, né? Tem um pouco essa dimensão, esse ponto em que tem coisas que não estão no controle do antropólogo, né? O próprio Seeger fala, se eles não fossem com a nossa cara, a gente não ia ter podido fazer esse trabalho, simplesmente, né? Porque é uma relação e essa relação ela precisa ser construída, né? Há imperativos, né? Eu sou branco, algum pesquisador é negro, algum pesquisador pode, enfim, ter bias, ter dimensões específicas né, que permitam determinado tipo de ação no campo. Né? Não existe um pesquisador onipotente, né? Alguém sagaz ou suficientemente versado ou camaleão, né, capaz de se ambientar em qualquer condição. Né? Então, há um esforço de troca, um esforço de diálogo, e esse esforço é de ambos os lados, desde a linguagem, né, até as dimensões do que se pode ou não pode fazer, enfim. Né? E muitas vezes essas práticas que se propõem, né, possam ser práticas transformadoras mesmo do cotidiano. E isso pode vir a ser muito interessante, né? A noção de, de de comunitas, ou toda a concepção do extra cotidiano que está aí no jogo, que está no play, que está no universo expressivo, né? Pode dar margem para interações muito bacanas entre as pessoas. Né? E aí que talvez essa discussão do improviso, né, possa ser bacana. Né? Eu acho que essa palavra ela é muito boa, inclusive, para a sala de aula. Né?
porque né, muitas vezes o improviso ele tem uma concepção pejorativa, né, no sentido de, putz, fui lá e dei um jeito, né, dei uma enjambrada, né, tem outra palavra que é ótima, uma gambiarra e deu certo, né, pode parecer essa ideia de improviso, mas na realidade, não na realidade, essa expressão é horrorosa, mas há uma outra possibilidade também de pensar o improviso, né? Que é pensar a justa adequação ao momento presente, né? Então eu acho que é aí que a coisa pode dar mais samba, pode funcionar melhor, né? O improviso também é um tema musical interessante, né? Pensando em jazz, pensando em samba, pensando, né, na expressão das batalhas, no rap ou em outras instâncias, né? O improviso é uma articulação muito interessante referente ao momento, é uma resposta específica referente ao momento. Tem muito dessa unicidade do teatro, sem dúvida, né? Então, eu acho que o professor que improvisa, nesse sentido, é um professor consciente da cena, né? Da cena, não no sentido exibicionista, mas no sentido do encontro, do diálogo e da escuta, né? Enfim, eu não sei, tem que perguntar para os meus alunos. Talvez tenha algum aí, eu acho que tinha o Eduardo aí, ó, que veio, muito obrigado pela presença. Tem que perguntar aí para eles, né? Talvez é melhor perguntar fora do ar, para não passar vergonha, se for o caso, se eu sou um professor desses, mas eu tento ficar aí um pouco pensando no improviso, né? Tento pensar efetivamente o que pode mobilizar sempre uma comunidade, um grupo, uma sala de aula, né? E nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre isso é viável pelo tempo, pelos constrangimentos, pela dimensão, né? Já que a gente herda disciplinadora, né? Um pouco avaliativa do universo institucional. Muitas vezes a gente tem isso, tem prazos, tem as coisas que precisamos entregar e tal. Eventualmente a gente não é tão livre para fazer o que efetivamente queremos. Mas eu acho que há muita possibilidade, né? Então, essa ideia de que a sala de aula é um espaço potencialmente revolucionário e transformador é fantástico, é fundamental, né? A gente resgatar e, assim, de certa forma, confiar nela, né? Porque é um pouco é por isso que estamos em sala de aula, é por isso que acreditamos na transformação, que é um processo, né, de formação escolar, institucional, e é essa a intenção que acho que temos que ter, né? Então, enfim, do ponto de vista do artigo, né, não tem muito como te responder especificamente com essa realidade, Simone, porque eu sou só um pesquisador nesse grupo, né? Eu não tenho envolvimento direto com o grupo, é só um espelhamento do que foi o TCFET para mim, e que eu fui atrás de tentar captar algumas das impressões do que foi o Tá Na Hora para com essas trajetórias. Então, eu não tenho um cotidiano de presença e de ação, de acompanhamento etnográfico, que era o projeto, inclusive, mas a pandemia não permitiu, nesse grupo especificamente, né? Nem eu, nem meus alunos, que acabaram também não conseguindo trabalhar num recorte, uma proposta mais etnográfica, né? Mas eu desempenhei em algumas ocasiões uma tentativa de misto de sala de aula tradicional de sociologia, barra antropologia, barra, né, os projetos pedagógicos que a gente tem, assim, e pequenas dramatizações, pequenas dimensões de jogos teatrais, de fala e tal, né? Então eu tive pelo menos umas 3 experiências regulares assim sobre isso, que me foi dada essa oportunidade. E é muito interessante, né? Como a impressão que dá é que eu sou outra pessoa, né? que, a sala, que a sala de aula é outra coisa completamente, né? Porque, enfim, estamos aqui lendo textos, discutindo sobre antropologia, de repente a gente faz, né, num momento a gente faz uma dinâmica que envolve um improviso de uma fala, jogos dramáticos simples, né, tradicionais, assim.
e muitas vezes isso é muito revitalizador, porque os alunos não estão nessa posição, né? Não, né? E há, assim, desde o corpo, né? Desde a percepção do corpo, que vem com postura, que vem com relaxamento, que vem com tonos de voz, que vem com presença, né? Todo aluno de graduação já, de alguma forma, passou por um certo pânico de apresentar um seminário, em sala de aula, um primeiro seminário, né? Tive caso de aluno que saiu correndo da sala, ficou nervoso, saiu correndo, foi embora, né? Meu Deus, não sabia o que tinha acontecido, se tinha sido assaltado, se viu no celular alguma coisa e tinha uma tragédia, não sabia. Depois, na semana seguinte, eu fiquei muito nervoso, o professor não conseguia, foi me dando uma coisa ruim e foi embora, apresentando o trabalho, né? Então, essa dimensão da exposição também é algo importante, né? É algo efetivamente empoderador, né? Que é fundamental a gente pensar também. A gente toma a sala de aula como um universo dado, né? A gente pede, em geral, irrefletidamente para as pessoas, se organizem em grupos, façam tal e tal situação, e aí as coisas nem sempre dão certo, e aí os professores ainda reclamam que os alunos fazem panelinha, né? Então, é complicado puxar toda a responsabilidade para você, dizendo que você vai resolver todos os problemas da comunidade, é uma ilusão. Mas, ao mesmo tempo, não estar ciente, não estar apto, não estar percebendo efetivamente as dificuldades que existem em sala de aula, do ponto de vista de classe, de raça, de gênero, né? É uma coisa que eu acho que educador nenhum pode, no momento, né, fingir que não existe mais, né? Essas são questões cada vez mais candentes, essas questões estão cada vez mais presentes, não importa qual sala de aula, essas diferenças, essas tensões estão no ar, e eu acho que, enquanto universidade, é fundamental a gente ir pensando em estratégias de alguma forma, para combater essas arestas e para ir criando nichos de comunidades, né, integradoras, de comunidades transformadoras nesse sentido, né, quiçá revolucionárias, né? Talvez essas experiências sejam algum caminho para isso, né? De alguma forma também de tentar descolonizar os currículos e as práticas, né? Porque é um pouco a nossa realidade. A gente acaba reproduzindo um pouco aquilo que fomos formados. É muito difícil virar da água para o vinho, mas a gente tem que estar sempre atento ao que é possível fazer nessa improvisação, né? E aí essa improvisação é talvez a mais justa adequação entre a tradição e o momento presente, né? O que é oportuno do aqui e agora, né? Para transformar isso em encontro efetivo. Muito bom. Tentei, não é pergunta fácil, né? Mas tentei responder aí as tuas indicações. Fique à vontade para postular outras ou, não sei, comentar alguma coisa. Ai. Muito bom. Alex, a palavra está contigo. Oi, consegue me escutar? Sim, sim. Tá, perfeito. Oi, professor, sou Alex, sou estudante de filosofia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a fala do senhor, né, bem profunda, bem reflexiva, assim, tal, e traz uma nova perspectiva para pensar ainda mais em educação, né. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, só que antes eu vou dar uma contextualizada, né, como eu, junto com o senhor, pensando junto, cheguei nessa pergunta, né. Uhum. E eu sou um pouquinho fã de teatro também, assim, não estudo muito, né, por causa da filosofia ali, que faz uma ocupa bastante tempo, né? Mas sou bastante fã, sim. Também gosto muito do Jean-Paul Sartre e em uma das suas peças, né, Entre Quatro Paredes, as personagens chegam numa conclusão que os infernos são os outros, né? E é bem interessante essa reflexão porque ela vai levar na questão que o outro é fundamental para o conhecimento de si mesmo, né? Tipo, no processo de diálogo, porque o diálogo é necessário para o ser humano, né? Para o indivíduo, né? E aqui, por essa perspectiva, né, eu queria fazer um exemplo, e aí chega a pergunta, professor. Aí eu gostaria de colocar o senhor no papel de diretor, o senhor como diretor, professor, de uma peça, né? E essa peça é sobre uma sala de aula.
e a sala de aula como sendo o palco educacional, né? E nessa perspectiva de que o inferno são os outros, e ainda mais o professor que tem muito contato com os outros, né? Que tem muito esse diálogo que pode ser bastante frustrante para alguns professores, mas para mim, especialmente, quando eu estava em sala de aula, foi fascinante. Mas aí, por essa perspectiva, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, nesse papel de diretor, qual o papel que o senhor dá para um professor em sala de aula? Mas alguém tem alguma questão? Tô aqui fritando com essa pergunta, Alex. Eu estou pensando nela também aqui. Não sei se mais alguém tem alguma. Senão, a gente pode conversar um pouquinho mais a partir dela, Alex, talvez para eu te responder de uma maneira mais interessante, né? Do ponto de vista, você coloca isso, né? Essa máxima do Sartre, do inferno são os outros, do ponto de vista, enfim, da limitação da minha liberdade, eventualmente, né? Então, supostamente estamos, né, condenados a sermos livres, porém, né, isso não acontece, né, da melhor forma possível, porque os outros sempre nos frustram, de certa maneira, nos trazem amarras, né? Dá para falar isso mais ou menos da mesma maneira, um recorte mais macro, talvez, enfim, com Marx, né, que o ser humano faz a história e não faz como quer, né? Por outros determinantes. Eu acho que tem os determinantes, né, estruturais, né, socioeconômicos, tem os determinantes psi, né, sem dúvida, os determinantes históricos, etc. E pode ser que a gente se sinta um tanto enclausurado em nós mesmos, assim, aí, né, isso possa ser uma experiência. Estou pensando em especial na peça que você mencionou, né? Que de quatro paredes é um pouco essa sensação também do confinamento, do clausuramento, dessa opressão, efetivamente, né? E é curioso porque muitas vezes eu fiz há pouco tempo atrás até uma atividade com os meus estudantes, meus alunos de psicologia, a partir do tema da noção de pessoa, do MOS, né? Umas ideias, assim, uma pequena atividade disparadora para pensar assim mesmo, né? Enfim. E é muito interessante como as pessoas sempre remetem ao outro, né? O que eu ponho? Assim, ou seja, muita gente vira para o outro e fala, mas o que eu falo sobre mim? Então, não é uma crítica a isso, mas é só uma inevitabilidade. A gente se percebe em ação e se percebe na relação, né? E, sem dúvida, a consciência de si também vai se dando a partir dessas trocas, né? Então, talvez, ao mesmo tempo que o outro possa vir a ser um inferno, né, o outro pode vir a ser o delírio, o gozo, né, entrando numa narrativa mais psicanalítica, né, o idealizado, o desejo perfeito, pleno, né? E do ponto de vista do professor, né, a gente não tem o mesmo glamour do ator, né? A gente não tem o mesmo a mesma, né? Ainda bem, talvez, né? A mesma imagem de um ator, de um artista, né? Nesse sentido exibicionista e tal. Mas todo mundo que passou pela experiência institucional tem um professor guardado na memória e no peito, né? Então eu acho que é essa a relação, Alex. Eu acho que enquanto diretor, enquanto o professor sendo diretor, né, desse drama, muito mais do que o espetáculo, o rendimento, a performance, a taxa de entrega, né, que possa ser mensurado em nota, em presença, em likes, em impacto, em ruído lá fora, no Facebook, né? Esse diapasão dessa sensação do que está rolando, dessa presença, dessa partilha da vida, né? É o que é a meta, eu acho. Né? Talvez de novo, né? Trocam-se as coisas, não tem isso no Ensaio sobre a Dádiva? Misturam-se as pessoas, misturam-se as coisas, misturam-se os nomes,
e as coisas assim misturadas, né, na realidade, são o fundamento da troca, da sociabilidade, da vida, né? Então, me parece que a melhor coisa possível é fazer parte um pouco da vida dessas pessoas, no sentido também de instigar a continuidade, de instigar a autorreflexão, né? Eu acho que é esse o principal papel, e não necessariamente, entendi, descobri o que é a fórmula de Bhaskara com fulano, ou aprendi finalmente o que disse o Lévi-Strauss com Beltrano, né? Mas muito mais assim instigar, encorajar o pensamento crítico, né? E a formação dos seus próprios projetos e propósitos, né? Eu acho que isso é o fundamental, né? Para isso nem sempre a gente a gente deve ser o professor queridão, né? O professor absolutamente, sei lá, né? Sem critério de exigência ou sem tipo de cobrança, não é absolutamente isso, né? Mas eu acho que há uma diferença quando o professor consegue, né, se vincular e consegue saber improvisar, né? E saber escutar e, de alguma forma, esse processo move a sua prática, né? Eu acho que esse é o ponto central. E que muitas vezes não está também no alcance do professor, porque realidades são realidades. A gente também tem um monte de aula, a gente tem um monte de pressão de várias coisas também, né? E muitas vezes o que a gente mais queria dar aula e nem sempre a gente consegue, ainda mais dar aula do jeito que a gente queria dar, né? Mas mesmo assim, né, a gente pode, eu acho que de alguma forma, né, sair das... E eu acho que quase todo dia a gente faz isso, né? A gente sai da sala de aula diferente do que como entrou, né? Não sei se era por aí, Alex. Se não for, fique à vontade para dimensionar a tua pergunta. Foi sim, professor. Muito obrigado. Valeu. A palavra está contigo, Regis. Beleza, Mone. Cauê, primeiro eu queria te parabenizar por esse belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo, que você apresentou aqui para a gente, e agradecer mais uma vez agora, na presença de toda a plateia, o aceite ao nosso convite. Muito, muito bacana mesmo, assim, poder te ouvir. E, assim, enquanto te ouvi aqui, várias coisas vinham passando pela minha cabeça, né? Esse ponto que você falou do improviso também no ofício, na arte da docência, né? É uma coisa que acho bastante interessante, assim, né? Você trazer esse apontamento para a gente também de que o improviso ele vem a partir de uma bagagem de vários ensaios, né? Isso é uma coisa que me ficou bem marcado, assim, né? Porque às vezes parece que quando se fala de improviso se fala de uma aleatoriedade, né? Mas me parece que o improviso, a partir do que você explanou aqui, ele não é um fruto do acaso, né? Ele não é um fruto do aleatório. Mas, para além disso, Cauê, uma coisa que eu fiquei matutando aqui enquanto te ouvia, o quão significativo é um trabalho como o seu para fazer a gente pensar na educação para a sensibilidade, né? Eu acho que é uma coisa que ainda nos falta muito, né, no campo educacional como um todo, em todos os níveis, né? E quando chega no nível acadêmico, no nível universitário, parece que há uma resistência ainda, né? Muito grande a essa educação para uma sensibilidade, para uma sensibilização do ser humano, da pessoa sobre si mesma, né? Como eu tinha comentado contigo antes, eu sou geógrafo, né? Minha formação é muito voltada, inclusive, para a área de geografia física, estudos ambientais, estudos de dinâmicas da natureza, enfim, toda uma cacetada ali de trabalhos técnicos também associados a esse tipo de abordagem. Hoje eu não estou mais nessa área, ainda bem, porque eu realmente não tinha não tinha mais não tinha mais nenhuma condição de ficar fazendo pesquisa, ou pelo menos tentando fazer pesquisa através dela. E por quê?
porque eu fui estudar teorias da paisagem. E dentro do campo da geografia física, assim, muitas vezes eu tive interlocutores, assim, inclusive professores de muita experiência naquele campo de pesquisas físicas, de pesquisas técnicas, né? Me dizendo que o que importava era fazer o levantamento de dados, né? Fazer a tabulação dos dados, mapas, gráficos e tudo mais. Isso que dava o caráter científico para a pesquisa, né? E o resto, bom, o resto era paisagem. E muito da concepção da paisagem é relacionada com o cenário, a coisa estática, né? A coisa sem vida. E também uma crítica muito pautada assim, no seguinte sentido: olha, paisagem não é uma categoria de análise interessante para esse tipo de pesquisa que a gente faz, porque paisagem ela é do campo das artes. É uma noção abstrata, subjetiva, aberta, é coisa de artista, é coisa de romancista, é coisa de quem trabalha com teatro. Então, não vem com isso para dentro da nossa área, sabe? E te ouvir aqui também me fez retomar, né, esse meu passado assim de inquietações de pesquisa, inquietações de um pesquisador em construção, que felizmente consegui mudar de área, né, por conta da minha iniciativa também em dizer não para esse tipo de abordagem, para esse tipo de pesquisa. Mas tudo isso que você apresentou aqui me faz pensar o quanto é relevante a gente ter essa educação voltada também para a sensibilização, para a construção do ser humano e principalmente pautada ali numa valorização da arte, das artes, né? Dentro da vida acadêmica e que ela se reflita também nos contextos escolares, na educação básica, na comunidade como um todo, né? O quanto que isso nos faz falta, o quanto que a arte tem esse potencial mesmo de nos humanizar, de nos sensibilizar e, de repente, né, fazer com que a gente finalmente entenda que ser humano também tem uma dimensão afetiva, emocional, que só nos beneficia, que só nos leva muito mais para uma postura de cooperação na vida em sociedade do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, Cauê, é só uma abertura aqui de coração em relação à tua fala e agradecer muito, assim, também a esse momento, né? Agradecer, sobretudo, ali a Simone, a Bruna, que infelizmente teve que deixar o PET, mas que também, né, já tinha esse contato prévio contigo e idealizar esse encontro, assim. Muito bom, muito bom. Pensar essas coisas a partir do que você trouxe aqui para a gente. Legal. Eu estava te ouvindo, Reginaldo e Regis, né? Falou. E eu me lembrei um pouco de uma coisa que eu descobri recentemente, porque eu persigo essas conexões entre as ciências sociais e o teatro, assim, né? Eu estou sempre fuçando alguma coisa assim. E eu tinha muita estima com o Raymond Williams, né? Acho que em especial desde o mestrado, que a Heloísa Pontes foi minha orientadora, enfim, é uma pesquisadora fantástica e que trabalhou com algumas abordagens do Williams na tese dela, que investigou aqui, enfim, os críticos e artistas de São Paulo. Ela também, de alguma maneira, me seduziu aí para com o Raymond Williams. E, recentemente, eu descobri uma coisa interessante, que é uma interpretação do Raymond Williams sobre essa ideia do naturalismo no teatro, né? Porque, do ponto de vista do teatro, a gente enxerga o naturalismo como, de alguma forma, sobretudo do ponto de vista do cenário, numa ideia de realismo, de ficção, né? de um potencial de criar a realidade no palco, né? E o Williams, a partir dos estudos dele de dramaturgia, em especial, né? Ele chama atenção para o cenário como um personagem, efetivamente, na cena, né? Então, essa ambientação não é um virtuosismo, né?
mas um elemento absolutamente central na cena, uma forma que realmente articule né, o sujeito e o seu entorno, o sujeito e o seu ambiente. Né? É um pouco esse elemento meio inextrincável. Assim, né? E aí, quando você estava falando disso, o resto é paisagem, né? Né? Tem gente que acha que isso é absolutamente importante, né? E eventualmente pode ser exatamente esse caminho para a percepção, para a sensibilidade. Eu acho que essa é uma outra área que está bem forte na antropologia, né? Antropologia dos sentidos, das emoções, né? Do corpo, tem trabalhado um pouco nessas interfaces. E eu acho muito salutar que efetivamente aconteça uma articulação, né? Algumas pessoas colocaram isso como uma virada sensória na antropologia, ao mesmo tempo que também corresponde, sobretudo, né, nesse século XXI, a uma virada etnográfica das artes. Essa busca do outro, dos outros, essa tentativa de alguma forma responder melhor a essas outras experiências não canônicas, decoloniais agora, enfim, o que significa realmente pensar o mundo, né, de outra maneira. Muda o mundo e muda o ser. Né? Fantástico. Eu acho que tinha uma pergunta de alguém aqui, né? Ainda? Sim. Você quer que eu leia? Ah, tá aqui, veio no chat, então, beleza. O Cleiton, obrigado, Cleiton. Vamos ver aqui. Se estabeleceu tendências diversas de práticas pedagógicas, como realizar as aulas de uma forma inovadora, né? E ainda como levar em conta a diversidade do estudante e do educador em perspectivas transformadoras, né? Pois é, essa é a pergunta de ouro, né, Cleiton? Como ser capaz de inovar? Talvez o inovar não seja simplesmente fazer diferente, né? E talvez o inovar também não precise necessariamente ser novo no sentido do nunca experimentado, né? Há muitas coisas, né, possíveis, já plenas, já realizadas, que podem vir a ser instigantes na sala de aula, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é efetivamente como dar voz aos estudantes, aos alunos, e também como ajudar a mediação desses alunos em comunidades solidárias, vamos dizer assim, né? Então, como efetivamente envolver esses sujeitos e, ao mesmo tempo, dar conta de algumas demandas obrigatórias, por assim dizer, que a gente tenha em sala de aula, né? E aí as várias experimentações são possíveis. Eu acho que à medida em que a gente vai também diminuindo, pensando um pouco na minha trajetória como alguém que, né, enfim, eu tenho 13 anos de ensino superior, de experiência de ensino superior, né? Eu comecei a dar aula em 2010, né? Então, nessa minha trajetória, que não é tão longa assim, se a gente pensar em outros vários dinossauros das ciências sociais, né? Nessa minha trajetória, eu acho que a gente vai se tornando também um pouco mais confiante e um pouco mais propenso a experiências, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem um grande desafio que é efetivamente as telas, né? Que pode ser ao mesmo tempo um portal fantástico para as informações imediatas, aqui agora, para serem articuladas em sala, mas é certamente um universo perfeito para dispersão também, né? Então, esse é um ponto difícil, como também não focar demais na tecnologia e não acabar propiciando um grau de marginalização tecnológica. Isso ainda pode ser uma questão, nem todo mundo usa o celular e as ferramentas da mesma maneira. Em geral, isso tende a pesar para o lado do professor, que vai ser menos, né? Tende a ser menos expert do que os seus próprios alunos, né? Do ponto de vista da tecnologia, esse aprendizado, em geral, é maior, mais rápido, né? Então, pode ser um canal interessante. Me ensinem a IA, me ensinem a explorar isso, busquem tais informações, etc. E, ao mesmo tempo,
também as fontes, né? A reflexividade, a validade desse conhecimento, eu vi no Zap, né? Então, essa me parece ser uma das grandes dificuldades desse processo, né? Ao mesmo tempo, há ferramentas e softwares aí que permitem uma interação anônima, né? E isso pode ser muito interessante como procedimentos de quebra de gelo e também como procedimentos de fazer as pessoas falarem, se colocarem, né? Se existe uma internet comum, um acesso fácil à internet em sala de aula, que nem todos os ambientes isso ainda há, né? Claro, bom lembrar. Mas nada que também não possa ser feito a partir de uma escrita num papel, né? Enfim, você dobra o papel, você troca 6 vezes com as pessoas um papel, ninguém sabe mais quem escreveu, né? Então, algumas instâncias de solicitação dessa participação, de solicitação de engajamento, me parece ser sempre interessantes, né? E tentativas de variação. É evidente que ninguém aguenta ficar conectado. Nós já estamos a 1 hora e 16 minutos online, né, ainda por cima, né? Uma mediação difícil. Eu queria agradecer a cada um de vocês aí pela atenção desperdiçada aqui, né? Ao nosso encontro, mas isso é uma raridade, né? A gente também precisa de alguns tempos, de alguns intervalos, então isso pode ser potencializador também, né, dessas práticas, né? Simplesmente pequenas interrupções, pequenos intervalos, né? Programar alguma atividade curta mesmo, de troca, e tentar engatilhar isso com sequências do que vai acontecer em sala de aula, eu acho que é uma estratégia muito boa, né? Aí cabe saber se a gente consegue fazer o nosso planejamento assim e também se a gente está disposto a mudar, né? Porque o nosso plano não, né, dá certo na prática. Até o tio Salins já sabia disso, né? As estruturas prescritivas, as estruturas performativas, né? Então, talvez essa estrutura da conjuntura que dizia o Salins aí seja efetivamente um termo já antigo na trajetória da antropologia para o nosso improviso, né? E, afinal de contas, talvez a vida toda seja, ao mesmo tempo, um sopro e improviso, né? Bora respirar e soprar juntos. Muito bom, muito bom. Eu vou indagar novamente se alguém tem mais uma questão, mais um comentário. E a gente vai se encaminhando. E rendeu pra caramba, já temos 1 hora e 20 quase de diálogo. Tô aqui cheio de coisas para pensar e escrever também. Essa última fala do Cauê me remeteu de novo a Bel, né? Desse medo da gente sair do que já está consagrado, né? Esse medo de transgredir. Né? Então, sempre fazendo link com o que a gente pensou. Então, eu queria agradecer ao professor Cauê, queria perguntar se ele tem mais algumas considerações. A gente vai passar a lista de presença agora. E queria que você fizesse um fechamento da sua reflexão. E lembrando que esse material vai estar disponível logo mais no canal no YouTube e nas plataformas de podcast. Então, passo a palavra novamente para ti, fazer as últimas considerações, enquanto eu disponibilizo a lista de presença. Perfeito! Já falei bastante. Não sei se eu teria mais algo a arrematar, né? E eu acho que, enfim, tanto quanto paisagem, né? Ainda na referência ali do professor Reginaldo, no sentido de artificialidade, teatro também pode ter essa leitura, né? Pode ter essa leitura de artificialidade, né? Enfim. E na realidade pode ter essa outra dimensão, que é uma dimensão que também, por exemplo, está efetivamente no Goffman, né, de interação, de apresentação de si, né, e de expectativa de perceber as linhas e perceber as definições da situação. A gente está o tempo todo tentando entender o que está acontecendo, se as coisas estão adequadas, né, do ponto de vista da comunicação, mas há também um pouco isso, né, que Simone trouxe agora, né, do ponto de vista
de uma certa conformidade. Então, eu acho que a gente vai tendo princípios importantes para os quais a gente acha que vale a pena, né, desafiar essa conformidade, né? O Brecht tem aquela frase, eu acho, né? Nós que queremos abrir caminho para a cordialidade, podemos não ser cordiais ou não devemos ser cordiais, enfim, né? Então, muitas vezes, né, uma cutucada, um desafio, uma ironia, né, efetivamente faz pensar e efetivamente faz agir. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que à medida em que a gente tenha princípios mobilizadores desses processos, eu acho que é o que a gente deve fazer. E eu acho que isso também está no teatro. Eu acho que os espetáculos e as vivências que a gente tem, que a gente guarda, são as que mais nos inquietam, né? Talvez aquela beleza maravilha de experiência harmônica seja tão incrível, mas meu palpite é que ela não fica tanto na memória e aquilo que te incomodou, que ainda não se resolveu, que de alguma forma né, te atingiu, tende a reverberar mais tempo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu vou pedir para que todos e todas, se puderem, abrir a câmera para a gente fazer um registro. E alguém do PET pode tirar esse print para mim, porque eu sou péssima nisso. Guilherme, professor. Posso fazer aqui, Moni. Eu aprendi a fechar a aba de participantes. Espera só um pouquinho. Vem. Reginaldo mostrando toda a sua virtude aí, ó. Regis. Olha, gente, eu vou. Peraí, ocultar participantes sem vídeos? Não. Exibição em tela inteira. Vamos ver. Então, eu vou fazer um print primeiro. Vou fazer mais um. Peraí que eu vou salvar esse aqui já, que aí eu faço mais um para ver se eu estou pegando todo mundo. Eu acho que eu não estou pegando todo mundo. Vou fazer mais um, que a Fátima apareceu. Deixa eu ver aqui. Tem pessoal aqui também. Deixa eu fazer mais um. Segura aí, gente. Segura aí que o processo é lento aqui. Pronto. Deixa eu ver. Tem mais uma página ainda de print. Olha, deu quórum, hein? Que beleza. Deu. Aí pela... Os outros estão com a câmera desligada. Mais um. A minha internet não deixa eu ligar a câmera. Poucos dados. Tranquilo. Beleza, obrigado. Feito. Feito. Os registros já estão aqui já. Valeu, prof. Então, gente, a gente teve um público incrível, quase 30 pessoas aqui. Gostaria de mencionar de novo que a lista de presença está nos comentários. É só assinar. Acho que vou colocar de novo, que perguntaram aqui. A lista de presença. Também peço para o professor Cauê enviar os dados para a gente também poder certificar certinho a participação. E no mais, só agradecer. Acho que a gente saiu com muitas perguntas. Eu acho que é assim que se dá o processo. E vamos para a prática. Né? Aqui no PET, a grande maioria já está nos estágios e desafiando nessa prática pedagógica. E nada melhor do que falas como essa para a gente pensar e alargar os nossos repertórios. Então, meu muito obrigado, Cauê, novamente. Um grande prazer. Continuamos em diálogo. E novos processos desse venham aí e que depois, daqui a alguns tempos, a gente consiga se encontrar de novo para trocar e para ver quais iniciativas
rolaram de lá para cá. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Valeu a todo mundo. Valeu, Cauê. Um abraço. Tchau, tchau. Volte sempre.